Olá, bom dia. Hoje é sábado, 22 de março de 2025 e hoje eu vou dar continuidade à live do sábado passado, que foi sobre mudanças climáticas. Então, eu estou aqui para, digamos assim, complementar, né, a reflexão, falando um pouco mais sobre, principalmente sobre a questão da educação. Mas não essa educação que nós estamos aí, que é uma educação que na verdade não educa, né? Uma educação superficial devido a vários fatores, né? E principalmente, né, por força de que a falta de educação, educação no sentido de formar consciência, de formar cidadania, ela é estrutural. E eu estou falando aqui do Brasil, né? Se a gente for estender para o mundo, né? É quase igual, digamos assim. Mas estamos aqui reduzindo, né, para a nossa realidade. Então, a falta de uma educação, veja bem, vou falar uma coisa que é meio redundante, né? A falta de uma educação educadora, realmente, educadora no sentido mais profundo, faz com que nós também estejamos colaborando para a destruição ambiental em todos os níveis. E as mudanças climáticas, elas estão no bojo dessa falta de atenção qualificada ao meio ambiente. Eu já falei também que hoje em dia, já faz um tempo, eu falei, né, desde os anos 80, 70, 80, que eu, digamos assim, tenho uma atenção para com a preservação ambiental e, inclusive, já falei sobre a minha experiência, um pouco da minha experiência no Amazonas. Fiquei lá quase 3 anos, né? Então deu para sentir, né, as coisas e naquela época e hoje então está muito pior. Hoje em dia nós temos as alterações climáticas, por exemplo, na Amazônia hoje redundam, né, inclusive em secas na Amazônia, coisas que ninguém imaginava ou, quer dizer, não tinha, só na ficção científica. Então, o problema nosso, quando a gente, eu falo muito, eu já escrevi muitos textos, inclusive se você quiser encontrá-los, você vai, tem um site, chama-se varginhaonline.com.br, onde que eu escrevi lá há muito tempo textos sobre questões ambientais e outras questões relacionadas à cidadania. E a coisa só veio piorando. E o meio ambiente hoje, ou então a tal da sustentabilidade, ela foi, né, foi absorvida, a questão da sustentabilidade foi absorvida pelo mercado capitalista. Então, quer dizer, tem muita gente hoje que ganha dinheiro com a questão ambiental. Mas se você observar, o meio ambiente continua se deteriorando, sendo deteriorado. Então, assim, existe muita gente ganhando dinheiro hoje com a questão ambiental e da sustentabilidade, mas isso não tem mudado a nossa realidade. Por quê? Um dos pontos é a questão da educação.
não há um investimento, né, na educação. E no caso aí, a educação ambiental. Porque nós somos, já falei isso muitas vezes, já escrevi, nós somos analfabetos ambientais. Nós não temos a mínima noção da importância do meio ambiente como um todo para a existência da vida no planeta. Então, não há uma educação apropriada para despertar o interesse e a consciência. Não há. Hoje ainda estava me lembrando de quantas palestras eu perdi a conta. Quantas palestras, desde os anos 80, quantas palestras eu já fiz em escolas para alunos, para professores, sobre o meio ambiente, sob o ponto de vista do exercício da cidadania, sob o ponto de vista de criarmos uma consciência preservacionista concreta, real. Não é só filosofia, não é só teoria, mas é a prática. Então eu já perdi de vista o número de palestras que já fiz sobre esse assunto em escolas, etc., nesse ambiente escolar, né? E acontece que nesse tempo todo, né, a destruição ela vem aumentando, então estamos aí então com a tal das mudanças climáticas, que é o que está fazendo muita gente sentir na pele, né, no seu dia a dia, o resultado desse descaso. Então, quando falávamos do analfabetismo, então, quando você fala de ser analfabeto, fala-se muito ser analfabeto no sentido do ensino formal, né? Mas existe um analfabetismo ambiental que ele tem a ver com a ausência de conhecimento sobre o meio ambiente e o que tudo isso implica, né? Em compreender o sistema que nós estamos vivendo, compreender o universo que nós vivemos e qual é o papel do meio ambiente. E aí eu estou falando do meio ambiente como um todo. Qual o papel do meio ambiente, qual a interferência dele em nossas vidas. Mas, como nós somos dirigidos pela ganância, né, pelo egoísmo, então o ser humano ele não consegue, ele é tão fechado, hermeticamente fechado no sentido da ignorância, que ele, entre aspas, né, não percebe que os meios de produção, por exemplo, agrícolas, que eles interferem no meio ambiente e que eles, na verdade, não são sustentáveis. Eles são degradantes, no sentido de que eles destroem a natureza. Quer dizer, você destrói para produzir, né, alimentos, vegetais, tudo. Né? E esses elementos, como soja, como milho, etc., e outros produtos que são degradantes em relação ao meio ambiente devido ao uso, por exemplo, dos pesticidas, né, agrotóxicos, etc. Quer dizer, o ser humano não consegue entender que aquele veneno que ele joga nas plantações, que esse veneno vai para a natureza e vai deteriorar a natureza e que ele vai acabar poluindo rios, matas, poluindo a própria terra em si. Então, tudo isso faz parte desse analfabetismo, no sentido de que as pessoas não buscam um conhecimento mais profundo. O conhecimento existente ele é raso.
Hoje nós temos, né, como eu disse, no meio ambiente, muita gente ganha dinheiro com a questão ambiental, mas não mexe nas estruturas. Estruturas estas também de consciência. Então você tem assim hoje vários cursos, né, de formação de técnicos agrícolas, técnicos ambientais, etc. Mas isso não muda nada, não tem mudado nada, porque não mudou a consciência das pessoas. Esse que é o problema, não muda a consciência das pessoas, então elas vão fazer, quer dizer, o mais do mesmo. Aprimoram-se técnicas de exploração da terra, a criação de animais, etc., mas o meio ambiente fica relegado a um quinto plano. E a gente, se vê, nesse tempo, nós estamos em 2025, as pessoas ainda não entenderam, o povo não entendeu, a classe política muito menos, porque eles parecem que, sabe aqueles animais que usam viseiras, né, como os cavalos, etc. Os políticos são mais ou menos assim, todos com as suas viseiras, só veem uma coisa na vida, que é o lucro e o tirar vantagem, levar vantagem econômica e vantagem de poder. Então, tudo isso impede, né, o desenvolvimento de uma consciência profunda sobre as questões ambientais e aquilo que nos afeta. Essa é a questão. É só você observar, por exemplo, que existem hoje aí gente muito rica, bilionários ou trilionários, que o que eles querem? Eles querem sempre lucrar mais, mais e mais. Inclusive existem uns aí que querem explorar outros planetas, quer dizer, levar a degradação daqui da Terra para outros planetas. Quanto dinheiro é gasto nisso? Mas o dinheiro que poderia ser gasto, né, na, na aplicação, no sentido do meio ambiente, de modo geral, na preservação dos rios, oceanos, matas, etc., na produção de alimentos suficiente para, né, acabar com a fome, com a miséria que existe no mundo. Quer dizer, nós estamos cada vez produzindo mais toneladas de coisas, mas a fome, ela continua a sua rota, né? A miséria continua sempre aumentando. Se você fizer alguma pesquisa, hoje até mais fácil pela internet, você vai ver quanta miséria existe no mundo. E estes bilionários, eles não estão interessados em acabar com essa miséria. Eles querem expandir os seus poderes, os seus domínios, inclusive para outros planetas, no sentido de levar a destruição que já colaboram aqui no planeta Terra para outros planetas. É simples isso, é só observar. Está aí. Né? Então, se você observa alguns filmes de ficção científica, você vai ver viagens interplanetárias, etc. É interessante, é ficção, mas muita dessa ficção tem um tanto de realidade. E você vai ver que os humanos, quando vão, isso mesmo na ficção, quando vão explorar outros planetas, o que eles fazem? Eles levam as suas problemáticas todas para esses lugares, para esses planetas. Chegam lá, querem destruir, querem, né, criar guerras, criar matanças, assim como já fizeram aqui no planeta Terra. Então vocês percebem que é bom prestar atenção, porque
o ser humano, onde ele vai, onde ele for, com essa consciência, falta de consciência que existe hoje, aonde ele for, ele vai ser destruidor. Né? Então vamos supor que ele fosse para Marte, para Júpiter, tá? Para a Lua, que seja. Lá ele vai instalar outros elementos de destruição. Porque esse ser humano que está aqui, ele é predador. Tá? Então nós estamos predando tudo aqui nesse planeta e esses bilionários daí querem ir para outros planetas para também para levar essa gênese humana, né, horrorosa e destruir lá também. Não vai fazer diferença. Mas cria-se uma ilusão de que isso é bom para a humanidade. Mas bom para qual humanidade? Né? De repente pode ser que esses milionários, bilionários, eles estejam querendo arrumar um lugar para eles fugirem, né, do caos ou então do fim do planeta Terra. Um lugar onde que eles vão se esconder. É como já fizeram na época da Guerra Fria, que existia a ameaça de guerra nuclear. O que esses bilionários faziam? Eles estavam criando bunkers, que chamam, quer dizer, casamatas, etc., lugar para proteção para se viesse a ocorrer uma tragédia nuclear. Mas quem iria para esses bunkers? Né? Só aqueles com grande poder aquisitivo, grande dinheiro. Né? Esses tempos eu assisti uma série que eu não lembro o nome da série agora, mas eu assisti uma série que criaram, né? Isso é uma ficção, mas nem tanto. Criaram um lugar lá no Colorado, né? Nos Estados Unidos, criaram um lugar, quer dizer, que seria o mundo ideal para abrigar o presidente e toda a sua comitiva e mais um tanto de gente, né? Eram poucas pessoas, né? Digamos assim, eram em relação para fugir do fim do mundo. Estou traduzindo isso. E acontece que, como o pessoal parecia inicialmente que estava criando um paraíso, né? Mas, na verdade, dentro desse paraíso havia todas as loucuras do lado de que era do lado de fora, foi levado para esse lugar. Então, aquelas pessoas, né, meio sociopatas, psicopatas, então, de repente, eles, o poder desse lugar estava na mão dessas pessoas, com todas as suas loucuras. Né? E aí acabou, quer dizer, na verdade, aquilo lá se tornou uma prisão aonde que a megalomania, a loucura de os poucos dominava os outros. Então é mais ou menos isso, né? O ser humano, ele está acabando com o planeta Terra e fica buscando alguns escapes, quer dizer, uma minoria aquinhoada com dinheiro, poder, estão procurando escapes. Escapes nesse sentido, no caso aí, seria escapes planetários, tipo assim, vamos para lá, vamos para Marte, vamos não sei para onde, e dane-se o resto. Esse é o cúmulo do egoísmo, da megalomania das pessoas endinheiradas que estão nem aí para os outros. Né? Os outros, quer dizer, a grande parte da população.
Então você vai ver que a questão ambiental ela só vai mudar, eu acredito nisso, só muda por um processo educativo e de consciência. Fora disso não vai haver mudança, certo? Mas quando que nós vamos começar a fazer isso? Quer dizer, nós já estamos atrasados, né? Nós já perdemos muito tempo porque não demos atenção a isso. Enquanto as pessoas estão loucas por aí, só querendo consumir, consumir, consumir e predar a natureza como um todo, né, não vai haver alteração alguma nisso. Né? E isso está se mostrando, infelizmente, está se mostrando real. E aí as pessoas, de modo geral, não percebem isso e muitos não querem perceber porque elas estão, né, meio que, digamos assim, elas estão sendo manipuladas o tempo todo, então elas só ficam nas telas, seja tela de TV, de smartphone, de computador, etc. Elas ficam só ali, criando coisas que aparentemente, né, que na verdade são é, fantasiosas sobre uma realidade. Então, as pessoas ficam ali, quer dizer, correndo o tempo todo atrás do rabo, como o cachorro. Né? E não vão chegar a lugar nenhum. E as tragédias no mundo, elas só vão aumentando. Você, pela televisão, etc., você só conhece, só recebe essa informação num grau muito baixo. Você não tem noção de todas as tragédias e calamidades que existem no mundo e que muitas delas têm a ver com a degradação ambiental. Você não tem ideia de quantas pessoas morrem no mundo de fome e de sede, de quantas crianças, né, morrem por dia de fome e de sede, quer dizer, de subnutrição de todos os níveis. Por que que você não tem noção disso? Porque eles não trazem essa informação para você. Eles ficam dourando as pílulas. Então, enquanto você está aí, né, esbanjando água, jogando, né, jogando alimentos fora, etc., no mundo há um tanto de gente morrendo de sede e de fome, em função de toda essa degradação ambiental. Porque não é só de sede e de fome. Também morrem muitas pessoas levadas pela deteriorização do próprio meio ambiente, da poluição, dos venenos, etc. E aí nós voltamos à questão da educação, então nós não há essa educação que traga essa conscientização, tá, para que para que aprendamos a cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra. E, né, existem essas visões, né? A Mãe Terra, né? Gaia. Então, quer dizer, não há essa educação. Ninguém investe nessa educação. A ONU já lançou não sei quantas cartilhas, tá, sobre medidas para salvar o meio ambiente ou para evitar o fim do mundo, o fim do meio ambiente, mas isso só fica nas declarações. Todos os anos há encontros mundiais
para falar do meio ambiente, mas são só intenções, né? E se é aquele ditado, né, bem antigo que diz, né, de boas intenções o inferno está cheio. Então, a questão é que nós não temos essa coisa. E falta, por exemplo, discernimento para os governos, eu estou falando os governos, porque essa questão é da humanidade, mas falta essa visão para os governos compreenderem que deveriam investir um novo projeto de educação enquanto ainda há tempo. Mas o que acontece com os governos? Os governos, na verdade, independente da ideologia, eles são dominados pelo poder econômico. Pelo poder econômico. Então, se você pegar, por exemplo, no Brasil, o Senado Federal e né, a Câmara Federal, você vai ver que aquelas pessoas que estão lá, eleitas, ditas eleitas pelo povo, o povo também tem uma responsabilidade nisso, porque não sabe votar. Então, o que acontece? Esse pessoal que está lá, eles não estão lá interessados no bem-estar da maioria da população. Eles estão lá usando dos poderes que lhes são atribuídos para benefício do poder econômico, seja do agronegócio, seja da indústria, seja do grande comércio, coisas assim. Então, eles estão lá para salvaguardar os interesses em relação ao povo todo, de interesse de grupos econômicos de vários tamanhos. Sistema financeiro, sistema industrial, sistema, né, do agronegócio, etc. Está lá para isso. Mesmo, veja bem, é interessante você observar, mesmo hoje tendo lá aquilo que o pessoal chama de bancada, né, evangélica, por exemplo, mesmo tendo lá essas pessoas e outros religiosos, né, ditos religiosos, esse pessoal lá está só interessado em poder. E estão lá se macumunando com aqueles que têm poder, poder econômico. Então, não há interesse nenhum em mudar o quadro que nós estamos vivendo hoje, em todos os aspectos. Não há interesse nenhum. Você pode ter até um presidente, né, bem intencionado e tal, mas, né, vereadores, senadores, o tal do Congresso Nacional, está tomado por tantos interesses particulares que o interesse, os interesses que seriam assim, comunitários, né, da maior parte da população não são levados em consideração. Aquilo que se faz lá, aparentemente que se faz de bem, é sempre condicionado a alguma coisa, né? É apenas para manter aparências, porque os poderes econômicos eles dominam
Eles dominam, inclusive, dominam tudo, dominam a mídia. Você só recebe as informações, né, nos noticiários e noticiosos, né? Você só recebe as informações que eles querem que você receba. Você não recebe as informações reais, aquelas que seriam interessantes você receber, porque tudo é filtrado por esse povo, pelo poder econômico, que está nas televisões, que está em todos os lugares. Então, tudo faz parte de uma grande manipulação, aonde que a educação não interessa a esses ditos poderosos. Eles não querem o povo educado, eles não querem o povo com consciência, o povo com consciência de cidadania. Eles não querem isso. E fazem de tudo para deixar o povo na ignorância. E aí entra, inclusive, a questão do meio ambiente. Eles estão destruindo o meio ambiente dia após dia, mas não querem que você tenha conhecimento e que tome parte disso e que pense sobre isso. Eles não querem. E isso já faz tempo. E hoje está pior. Tá? Então, é interessante pensar que nós precisamos, de algum modo, nos conscientizar de tudo isso. Porque o sistema educacional que nós vivemos, ele está falido há muito tempo. E vou dizer uma coisa para vocês. A responsabilidade por isso é de muita gente, certo? É de muita gente. Muita gente. De todos os setores. Mas de muita gente também, principalmente no próprio setor educacional, que colabora com isso. Que faz de conta que está tudo bem. O pessoal vivia falando há uns pouco tempo atrás que se informatizasse o ensino, tudo iria melhorar. Aí veio lá, informatizou-se o ensino. Quer dizer, muita gente ganhou dinheiro com isso, porque venderam computadores para escolas, etc., tablets, coisas assim, e a educação continua no mesmo tamanho. De vez em quando aparece um propondo uma reforma do ensino, mas essas reformas são paliativas e não vão à estrutura educacional do país. Porque a educação ela deveria ter como prioridade formar cidadãos conscientes, certo? Conscientes. Porque cidadãos conscientes ajudariam né, a formar um país mais consciente, uma nação mais consciente, em todos os sentidos. Então, se a educação ela não tem como meta formar cidadãos, não é só formar profissionalmente, porque também aí vem uma ilusão também, né, que se fizermos muito mais cursos técnicos, tipo assim, você não precisa aprender muita coisa de humanas, você não precisa aprender muita coisa de sociologia, filosofia, etc. Porque se você faz um curso técnico, você vai ter um bom emprego, vai ganhar muito dinheiro, etc. Então você não precisa pensar, é só aprender alguma técnica. Isso está no bojo disso. Então, hoje existem N cursos técnicos, né? Mas isso é uma ilusão também.
Porque você tem que primeiro formar um cidadão consciente, para que ele possa aprender a tomar as melhores decisões para si e para a sua comunidade. Ele possa desenvolver um humanismo, possa desenvolver valores. Então a educação, ela devia ter como fundamento, né, valores, cidadania, humanismo, porque aí tudo aquilo que você aprendesse, você ia utilizar melhor, né, com uma base de valores fundamentais. E ia formar-se um cidadão também consciente dos seus direitos e dos seus deveres, deveres comunitários, deveres civis, né? E direitos também, direitos civis, etc. Você formaria cidadãos mais completos. É isso que precisa. Existem outros aspectos que também poderiam ser tratados, no sentido aí que nós estamos falando da questão ambiental, da preservação da vida, porque quando fala do meio ambiente, a gente fala de vida. Então, preservar o meio ambiente é preservar a vida. Essa frase, preservar o meio ambiente é preservar a vida, eu criei essa frase nos anos 80, quando nós fundamos uma associação ecológica aqui, onde eu moro. Pois teve gente que se apropriou dessa frase e tal, né, coisas assim. Mas não interessa isso, né? A questão é que isso resume muita coisa. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. E isso, como é que se faz isso? Como é que a gente vai preservar a vida? Existem muitas práticas que a gente precisa aprender. Mas como é que vai aprender e como é que vai praticar? Através da educação e da formação de consciência, né? Porque as pessoas precisam entender que a todo tempo nós estamos, né, nos relacionando com o meio ambiente. A todo tempo nós estamos nos relacionando, né? A vida nossa não acontece só aqui dentro. Tá? Então quando você esbanja água, por exemplo, né? Essa é uma prática destrutiva. Quando você joga o lixo na rua, você causa poluição, você causa queimadas, quando você sempre, né? Tudo isso ajuda a deteriorar o meio ambiente. O consumo exagerado leva ao que a produção de lixo, de forma também exacerbada, isso afeta o meio ambiente. Então, nós deveríamos todos ter essa consciência. Já fala-se muito tempo, eu já falei sobre isso, né? Sobre o consumo consciente. A gente precisa ter noção daquilo que realmente é útil, né, para nós. Muita coisa que nós vivemos comprando são coisas inúteis. Os exageros, tá? O exagero do consumo. As pessoas esquecem que você vai produzir, né? Quanto mais você consome, mais lixo você vai produzir, em todos os níveis. Então, quer dizer, são noções às vezes básicas, mas que nós não aprendemos. Existe uma lei federal, que eu agora não me recordo o número dela, tal,
que prevê a educação ambiental em todos os níveis de instrução, desde o ensino básico até o ensino universitário. Agora você me diga onde que isso tem sido aplicado. Não se aplica. A lei não tem sido aplicada. É. Existem municípios que já têm uma lei sobre educação ambiental. Aqui mesmo tem uma lei que fala de educação ambiental, mas ela nunca foi implementada. Quer dizer, não é implementado no município, não é implementado no estado e não é implementado a nível de união, né, de país federal. Ninguém implementa isso. Nós temos uma lei, por exemplo, que fala do resíduos sólidos, do lixo, que também é uma lei importante no sentido do gerenciamento dos resíduos sólidos, que são produzidos por todos nós, e que, segundo essa lei, tornaria responsável pelo descarte final aquele que produz, quer dizer, as empresas, etc., comércio e tal. Também essa lei não foi implementada. Agora eu vou trazer isso aí mais especificamente. Então, existem um aparato até legal, no sentido da lei, para amparar as mudanças necessárias na educação para formar cidadãos conscientes em todos os níveis. Mas, por outro lado, existem aqueles poderes, pessoas instaladas nos poderes, que não querem que isso aconteça. Porque muitos políticos, principalmente isso que eu estou falando, deputados, senadores, vereadores, coisas assim, que trabalham com a ignorância popular, exploram a ignorância popular. E o povo bate palma. Então, para mudanças, existem vários caminhos, né? No sentido aí, porque quando você fala de políticos, eu não estou falando de partidos, estou falando da política de modo geral. A política é dominada por gente que não gosta do povo, gente que só tem interesses próprios, salvo raríssimas exceções, tá? Salvo raríssimas exceções. Tem muita gente que entra, no dizer popular, entra na política para se arrumar, né? Para dar um jeito na sua própria vida, não na vida dos outros. Você sabe disso, assim como eu sei. Então, e o problema também tem uma responsabilidade nossa, de toda a população, né, dos eleitores. Porque se esses caras estão lá, na Câmara Federal, no Senado, etc., só defendendo o interesse de quem dá dinheiro para eles, né? Quem os colocou lá foram os eleitores, que foram ludibriados, que são ludibriados o tempo todo, são comprados, coisas assim, né? São iludidos. Então tem esse lado, por exemplo, porque a educação, por exemplo, por que ela não muda mesmo? Porque não interessa para esse tipo de político que se elege através da ignorância popular. Então, o eleitor também tem responsabilidade nisso. Essa é uma questão que não dá para fugir disso. Que grande parte do que acontece na política também tem a responsabilidade de quem vota. Se as pessoas votam mal,
vão eleger gente do mal. Essa é a questão. Então vejam vocês, quer dizer, nós somos analfabetos ambientais, analfabetos políticos, nós vivemos sob a égide de um analfabetismo que transcende esse analfabetismo de instrucional, né? De instrução. O analfabetismo ele é maior. Então nós somos analfabetos em questões ambientais, somos analfabetos políticos. E não entendemos, até hoje ainda não entendemos como é que funcionam as coisas, né, no país. Cada um no seu município fica ali, né, elegendo sempre as mesmas pessoas e querendo mudanças. Como é que vai mudar se você elege sempre as mesmas pessoas? Sempre os mesmos grupos. Todo município, por exemplo, existem grupos de poder. Todo município tem isso. E as pessoas vivem elegendo sempre os mesmos grupos. E aí querem que mude. Como é que muda? Não muda. Isso é loucura. Achar que você elege sempre os mesmos grupos, sempre as pessoas com os mesmos interesses, e que isso vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. É mais do mesmo. E assim acontece, né, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, no Senado Federal. Aí precisa entender isso, né? Quer dizer, daí você vê como é que a educação está na base disso tudo. Quer dizer, se as pessoas não são educadas, uma coisa que a educação deveria ter, né, como um princípio, um deles, é educar para pensar. A gente precisaria ser educado para aprender a pensar, sabe? Pensar em termos de racionais, em termos de elevação de consciência. Mas nós não somos educados para pensar. Não. Nós somos educados, a maioria, para não pensar. Somos educados para sermos subservientes, submissos. Aceitar tudo o que os outros nos dizem. Os outros aí é a televisão, é o rádio, é a internet, né? Todo esse marketing que está aí. Existe um marketing, que eu já falei que eu tenho que fazer um live sobre isso. Existe um grande marketing do mal aí, certo? Então, que manipula todas as pessoas. Essa é a realidade. Então nós temos que contrapor a isso tudo. Ah, mas como é que a gente vai fazer? Vamos fazer, cada um fazendo sua parte, né? Juntando todas as partes, vai dar uma coisa boa. Mas é preciso sair do imobilismo. Porque a tecnologia hoje coloca as pessoas no imobilismo. Todo mundo acha, todo mundo quer resolver tudo através do smartphone, do telefone celular. Todo mundo. Ninguém quer nem sair de casa. Eu já fiz palestras para centenas e centenas de pessoas. Hoje, se eu vai fazer uma palestra, tem lá uns gatos pingados lá. Ninguém quer sair de casa. Todo mundo acha que pode resolver as coisas pelo celular. Inclusive adquirir consciência. E não é bem assim. Porque existem muitas distorções, né? Nesse mundo de internet, existem muitas, né, distrações onde que não levam a nada. Enquanto o povo estiver aí fazendo dancinhas e caretas e tal, e tirando selfie, a vida vai cada vez deteriorando mais. Essa é a grande verdade.
E aí teríamos então que ter uma educação que priorizasse a formação da cidadania, a formação da consciência, né? E que estimulassem as pessoas a pensar. Pensar no sentido racional, de aprofundar nas coisas para entender melhor, inclusive entender melhor a si mesmo. Ok, gente, fica aqui por aqui hoje. Espero que você faça algum proveito. E eu estou aqui cumprindo, né, o meu papel, né, como cidadão e como ser humano. Então é isso. Até a próxima e paz e luz para todos vocês. E cuide-se bem por aí e vamos proteger o meio ambiente, que fazendo isso estaremos protegendo a vida.